Olá, tudo bem com vocês, alunos das escolas Auro Filho, Leôncio Horácio e Maria Rita? Aqui quem fala é o seu professor virtual de matemática. Me chamo Marcos e hoje nós vamos estudar sobre o plano cartesiano. Vem comigo! Bem, pessoal, eu vou começar discutindo aqui algumas partes, que são muito importantes no plano cartesiano, que eu vou estar sempre mencionando para vocês aqui essas partes, que é importante que vocês conheçam a composição desse plano. O plano cartesiano ele é composto por duas retas, uma horizontal e outra vertical, aqui como aparece para vocês no quadro. A reta horizontal é chamada de eixo das abscissas, ou também eixo X. A sua reta vertical é chamado de eixo das ordenadas. Esse eixo aqui vertical que aparece na imagem para vocês, que é também conhecido como eixo Y, tá certo? E nós temos aqui na composição do nosso plano cartesiano quatro quadrantes, quatro partes que compõem aí o nosso plano cartesiano, contados no sentido anti-horário, começando do Q1 aqui, que aparece para vocês aqui. Nós temos o Q1, é o primeiro quadrante, nós temos o Q2 sendo o nosso segundo quadrante, nós temos o Q3 sendo o nosso terceiro quadrante e o Q4 é o nosso quarto quadrante. Então nós temos na composição do plano cartesiano quatro quadrantes compondo ali esse nosso plano, tá certo? Eu esqueci de falar para vocês, mas eu vou mencionar aqui que essas retas elas são numeradas. Essas retas que compõem o plano elas são numeradas. E essa numeração ela é positiva à direita do zero, da origem. Eu vou ter que falar para vocês sobre a origem do plano é esse ponto O aí, o zero ali que aparece para vocês, que é onde as duas retas, a vertical e a horizontal, se encontram. Elas se interceptam num ponto aí que é a origem. Esse ponto é o ponto zero do seu plano cartesiano, tanto no eixo vertical quanto horizontal. Do zero ali, no seu eixo vertical, no eixo Y, do zero para cima, são valores positivos, do zero para baixo, são valores negativos. E no seu eixo X, no seu eixo horizontal, do zero para a direita, são valores positivos e do zero para a esquerda, são valores negativos, tá certo? Então fiquem de olho nessas coisas aí. Bem, no plano cartesiano, nós vamos localizar objetos que estiverem presentes nesse plano. A localização dos objetos nesse plano é feita por meio de uma coisa chamada de coordenadas do plano cartesiano. As coordenadas que são utilizadas no plano cartesiano são pares ordenados. E geralmente nós utilizamos esses pares ordenados para localizar pontos que estão presentes no plano, tá certo? Então, para você destacar um ponto que esteja presente no plano cartesiano, você destaca ele, localiza ele por meio de um par ordenado. O par ordenado é esse objeto que aparece aqui no quadro para vocês, formado por esses dois valores, entre parênteses, separados por uma vírgula. Você tem ali, no desenho aqui, no quadro, você tem um pontinho destacado com indicação de localização pelo par ordenado XY. X dizendo o valor dele no eixo X, no eixo horizontal, e Y mostrando o valor dele no eixo vertical. Então geralmente não, sempre você vai localizar os pontos no plano cartesiano por meio dessas coordenadas chamadas de pares ordenados, que são esses objetos aí com dois valores separados por vírgula entre parênteses, tá certo? Nós vamos ter o seguinte, esses pares ordenados eles vão satisfazer essa situação aqui. Sempre nós vamos ter a primeira coordenada, que é o valor do X, o primeiro valor que aparece, positivo, e o segundo valor também positivo quando tivermos um ponto no primeiro quadrante. No segundo quadrante, o que vai acontecer é que a primeira coordenada sempre vai ser negativa e a segunda coordenada sempre vai ser positiva, quando você tiver um ponto que estiver presente no segundo quadrante. Se o ponto estiver no terceiro quadrante, todas as duas coordenadas dele vão ser valores negativos. Tanto a primeira quanto a segunda vão ser valores menores que zero, ou seja, valores negativos. E no seu quarto quadrante, a primeira coordenada vai ser positiva e a segunda vai ser negativa. O X vai ser positivo e o Y negativo. Então fiquem de olho nisso aqui. Então, feitos esses comentários, vamos localizar alguns pontos aqui no plano cartesiano. Eu fiz aqui um plano cartesiano destacado com uma malha quadriculada e eu vou localizar os pontos aí que vão de A a I nesse plano. O ponto A ele tem coordenadas 4, 1. Então onde é que vai ficar localizado esse ponto?
o ponto A. Onde é que esse ponto A vai ficar localizado? Ele fica localizado aqui onde aparece destacado o ponto. Nós temos no eixo X o 4, o valor 4, então vai ser 4 unidades no eixo X e 1 unidade no eixo Y, na vertical. Então ele vai ficar posicionado nesse local aqui que aparece para vocês, tá certo? Aqui fica o ponto A. O ponto B ele tem coordenadas 5, 2. 5 é a primeira coordenada dele e 2 é a segunda coordenada dele. Então ele vai ficar com 5 unidades no eixo horizontal e 2 unidades no eixo vertical, né? Primeiro valor que aparece é no eixo horizontal, o segundo valor é no eixo vertical. Fiquem de olho nisso. Então B ele aparece aqui nessa posição. O ponto C ele tem coordenadas 3, 3. Então vai ser 3 no eixo horizontal e 3 no eixo vertical. Então ele vai ficar posicionado nesse local aqui que está sendo destacado para vocês. Então aqui fica o ponto C. O ponto D ele vai ficar localizado nesse local aqui que está sendo destacado. As coordenadas dele são 3, 7, então 3 no eixo horizontal e 7 no eixo vertical. Então ele vai ficar nessa posição aqui que aparece para vocês destacado. Então o ponto dele fica aqui. O ponto E, ele vai ficar aqui, localizado nessa parte que está destacada para vocês. Observe que as coordenadas dele são 0 no eixo X e 3 no eixo Y. Então, quando aparecer esse valor 0, eu quero destacar essa situação para vocês. Quando aparecer 0 na primeira coordenada, o seu ponto vai estar em cima do eixo Y. Em que local? No valor que aparece na segunda coordenada, que no caso é o 3. Ele vai estar aqui, em cima do 3. Observe o ponto F. O ponto F tem coordenada 6, 0. Então ele vai estar 6 unidades no seu eixo X e 0 unidade no eixo Y. Ou seja, ele vai estar em cima do eixo X, né? Quando aparecer 0 na segunda coordenada, seu ponto vai estar em cima do eixo X. Então o seu ponto F vai estar aqui, localizado nesse local. O ponto G vai estar onde aparece destacado aqui para vocês, né? Coordenadas 1, 1 unidade no eixo X, 4 unidades no eixo Y. Ele vai estar aqui, ó. O H vai estar aqui, 7 unidades no eixo X, 6 unidades no eixo Y. E o I vai estar aqui, 2 unidades no eixo X, 5 unidades no eixo Y. Tá certo? Então assim eu faço para localizar os pontos no meu plano cartesiano. Mais uma situação aqui que nós vamos discutir, pessoal. Observem aqui esse caso. Ele diz o seguinte: marque a alternativa que mostra um par ordenado que pode representar o ponto P. Então essa aqui é uma questão de interpretação. Observe que o ponto P aparece aqui no nosso desenho destacado. Então qual das alternativas é a correta? Eu peço para vocês pensarem, né? Vamos analisar então. Sejam x e y, né, os valores das coordenadas do nosso ponto P. Observe que o ponto P ele está localizado no segundo quadrante do nosso plano cartesiano, pessoal. Então observem que, como ele está no segundo quadrante, o que nós discutimos? Que no segundo quadrante a primeira coordenada vai ser negativa, menor que 0, e a segunda coordenada vai ser positiva, maior que 0. Portanto, observem que não pode ser nem a letra A, nem a letra B. Por que não pode ser nem a letra A, nem a letra B, professor? Porque as primeiras coordenadas, tanto na letra A quanto na letra B, são positivas, são valores positivos, que é 3. Isso não pode acontecer quando o ponto está no segundo quadrante. Então não pode ser nenhum dos dois pares ordenados que aparecem aqui. Então eu descarto logo a letra A e a letra B. A letra C poderia ser, sim, poderia ser a letra C. Só que nós vamos observar a segunda coordenada, o Y. Ele tem que ser positivo quando o ponto está no segundo quadrante. E esse ponto, P, está no segundo quadrante. E aqui, a nossa alternativa mostra um par ordenado em que a segunda coordenada é negativa, menos 3. Então, esse ponto P não pode ter como par ordenado esse par que aparece na alternativa C. Então, descarto também ele. Portanto, a resposta só pode ser a letra D. Menos 3, 3. E essa é a nossa alternativa correta. E com essa resolução aqui desse exercício, eu encerro esse nosso vídeo. Desejo um grande abraço a todos vocês e até a próxima.